Obedecer a sua palavra. Vou repetir mais uma vez o texto para ficar bem gravado no coração dos irmãos. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Ordenou o Senhor ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Então Deus orientou a Adão para que Adão usufruísse de todos os frutos do jardim, mas vedou-lhe o fruto da árvore proibida. Infelizmente, Adão deixou de obedecer à voz de Deus para obedecer à voz do diabo. Isso acontece conosco. Muita gente tenta lançar a culpa sobre Adão pelos infortúnios que há no mundo. Mas, na verdade, também nós erramos do mesmo jeito que ele errou. Que nós temos a voz de Deus, através da palavra dele, a nos orientar, a caminharmos corretamente no mundo em que vivemos, e muitas vezes nós fazemos opções erradas e deixamos de ouvir a voz de Deus para aceitar os apelos do diabo. Um dos maiores mistérios da vida é a morte. E a morte veio como consequência de uma desobediência do primeiro homem. A morte, desde o seu aparecimento, ela tem trazido um verdadeiro pavor à humanidade. Ela se apresenta em três formas distintas. Morte espiritual, que ocorreu na vida de Adão quando este pecou, ao desobedecer a Deus no jardim do Éden. Capítulo 2, que foi lido, verso 17, registra a ordem dada por Deus a Adão, que ele não deveria comer daquela árvore que estava plantada no jardim, que se o fizesse, morreria. O capítulo 3, verso 6 de Gênesis, nos mostra que Adão, infelizmente, comeu daquele fruto. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu com ela. Observem que ao comer o fruto, Adão morreu espiritualmente naquele exato momento. Embora vivo fisicamente, já que sua vida se estendeu até 930 anos, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 5. E foram os dias de Adão 930 anos, aí é que ele veio a morrer fisicamente. O fato de Adão pecar e continuar vivendo fisicamente poderia lhe ter trazido a falsa ideia de que Deus é bom e já o teria perdoado, pois continuava com todo vigor e saúde perfeita. A prova de que o primeiro homem morreu espiritualmente repousa no fato de ter perdido sua pureza e inocência, pois antes andava desnudo, não havia maldade em seu coração, mas após pecar, imediatamente se envergonhou do seu estado. Moisés escreve, porque ele foi o autor do livro de Gênesis, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 10. O capítulo 3, versículo 7 diz que os seus olhos foram abertos, tanto Adão quanto Eva conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Mais tarde, o apóstolo Paulo diria em um dos seus sermões: porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou,
porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vejam que o pecado de um ou uma ofensa só levou toda a posteridade de Adão a carregar essa senha do pecado. Mas pela ofensa, pela graça também, pela obediência de um só homem, veio também a oportunidade de regeneração de toda a humanidade e o perdão dos pecados cometidos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de muitos muitos serão justos. Romanos, capítulo 5, versos 15 a 19. Paulo faz uma comparação entre o pecado de Adão por desobediência a Deus e a graça em Jesus Cristo por obediência ao Pai. Assim nós devemos seguir o segundo Adão, não o primeiro. A primeira morte material que veio ocorrer no mundo foi a morte de Abel, descrita em Gênesis capítulo 4, versículo 8, esclarecendo que a sentença de morte decretada a Adão era, na verdade, imposta à raça humana, representada por este. Nessa sentença, havia a inclusão de 3 situações letais. Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a morte física. E terceiro, a morte eterna. Vamos analisar o que a Bíblia fala a respeito das mortes. Física, apesar desta morte ser a mais apavorante aos olhos humanos, a Bíblia descreve a morte espiritual como a pior das mortes. Se não, vejamos. Jesus disse aos discípulos: não temais os que matam o corpo, ou seja, tiram a morte física da pessoa e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, ou seja, morte espiritual e morte eterna. Porque quem morre estando espiritualmente morto, longe de Deus, vai também experimentar a segunda morte definitiva espiritual, que é a morte eterna. A parábola do rico e do Lázaro, inserida no capítulo 16 de Lucas, a partir do verso 19, nos mostra o quadro real de 2 mortes. O verso 22 diz que Lázaro e o rico morreram fisicamente, e que o mendigo, chamado Lázaro, foi levado pelos anjos para o céu, representado como seio de Abraão. Aí diz também, morreu o rico, mas a Bíblia diz apenas que ele foi sepultado, não diz que ele foi levado pelos anjos. Há quem entenda que os demônios o levaram, mas a Bíblia é silente nessa parte. Ou seja, não foi levado pelos anjos de Deus para o céu. Fazendo assim a exegese do texto, isso vem a significar, ou seja, exegese é a interpretação do texto. Primeiro, o rico estava morto espiritualmente quando lhe ocorreu a morte física. Ele estava vivendo uma vida longe de Deus, sem compromisso com a palavra, ou seja, ele não era crente, ele era ímpio. Estava na condição dos crentes de Éfeso, antes de conhecerem a Cristo, como bem frisou o apóstolo Paulo. O que foi que Paulo falou com aqueles crentes de Éfeso? E vos vivificou Jesus, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, eles estavam mortos espiritualmente e foram vivificados por Jesus Cristo. Em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Quem é que não passou por essa experiência? Era ímpio, e ao ouvir a palavra de Deus, se converteu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cada um tem uma história para contar da sua conversão, uma experiência diferente com Cristo Jesus. Por estar espiritualmente morto, o rico não foi levado pelos anjos para o céu. Quem não vai para o céu só pode ir para um outro lugar, que a Bíblia chama inferno. Verso 23 do capítulo 16 de Lucas confirma essa assertiva, ao mostrar que o rico estava no inferno. Segundo, o inferno é um lugar de tormentos, pois o rico já estava sendo atormentado naquele lugar. Lucas capítulo 16, versículo 23. Quem morre vai direto para o inferno e já começa a sofrer. Essa parábola de Jesus mostra claramente uma realidade. Terceiro lugar, quando uma pessoa morre, ela abre os olhos imediatamente, ou no céu ou no inferno. O ladrão da cruz disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje estarás comigo no céu, que é significado da palavra paraíso. Isto é, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento em que o ladrão fechasse os olhos para esta vida, estaria com Jesus nos céus. Lucas capítulo 23, 42 a 43. Quem ensina que uma pessoa vai para um lugar intermediário, chamado purgatório, está inventando uma história que não existe na Bíblia. A Bíblia é clara em nos dizer que quem morre só pode ir para dois lugares, ou para o céu ou para o inferno. E depois de morto não pode mais sair do lugar para onde foi. A escolha tem que ser em vida. Por isso que urge que nós preguemos o Evangelho em tempo e em fora de tempo para salvar vidas, já que nesse exato momento que eu estou nesta tribuna, milhares de pessoas estão morrendo. E nós, como igreja, temos a responsabilidade, a incumbência de levar a mensagem a estas pessoas, inclusive pessoas da nossa própria família. Em terceiro lugar, morte não é descanso. Alguém já falou, ou já ouviu falar? Ele descansou. Mas a Bíblia diz que morte não é descanso para os que morrem sem Cristo. O rico da parábola estava exausto, estavam num lugar de extremo sofrimento e sabia que Lázaro estava num lugar melhor, de paz, de felicidade. O verso 24 diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Interessante notar que o rico, ou melhor, o mendigo Lázaro, se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. Agora os papéis se inverteram. O rico pediu para molhar a ponta do dedo e refrescar a língua. Olha como as coisas mudam. Há patrões que estarão no inferno e servos que estarão no céu. Portanto, é interessante nós estudarmos a palavra de Deus para sabermos qual será o nosso destino final. Mas para os que morrem sendo crentes, os que morrem em Cristo, aí sim este irá descansar. Mesmo que ele trabalhe, será um trabalho saudável lá no céu, não cansativo.
Em Mateus capítulo 11, versos 28 a 29, está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrareis descanso para as vossas almas. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 23, Jesus recebe um servo fiel no céu e diz-lhe: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Segundo a Bíblia, só há uma possibilidade da morte ser descanso, é para os que morrem no Senhor. Em quarto lugar, quem morre e vai para o inferno nunca mais poderá sair de lá. O sofrimento não acaba com a morte, pelo contrário, ele se torna acentuadamente pior. As pessoas que lá estão conscientes e se lembram dos seus familiares que aqui estão, mas não podem sair de lá, nem se comunicarem com as pessoas vivas. Os versos 26 a 29 mostram um grande abismo entre os salvos e os perdidos, e que o rico tem consciência de 5 irmãos que estão na terra sem Cristo, e se não se converterem, o encontrarão naquele lugar de tormento. Aí o sofrimento dele se agravava mais, porque ele estava sofrendo e sabia que os seus familiares estavam caminhando a passos largos para encontrar-se com ele lá naquele lugar. O apelo do rico é dramático: rogo-te, ó pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isto significa, em outras palavras, tem a Bíblia, ouça. E insiste o rico, sofrendo por ele antecipadamente, pela família, antevendo o fim trágico de cada um dos seus parentes. Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, ou seja, se não obedecem à Bíblia, a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos possa ressuscitar. Em outras palavras, Abraão quis dizer que é impossível os mortos ressuscitarem e se comunicarem com os vivos. Quando Davi soube que seu filho com Batseba havia morrido, disse aos seus servos: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadece de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela jamais voltará a mim. 2 Samuel, capítulo 12, versos 22 a 23. Quem está vivo só encontrará de novo quem já morreu, se seguir a mesma filosofia de vida ou o mesmo caminho do seu predecessor. Ou seja, o encontro só pode ocorrer em 2 lugares, ou no céu ou no inferno. Portanto, é necessário, é urgente que preguemos aos nossos familiares para que o encontro seja no céu e não no inferno. É verdade que nós que somos de Cristo jamais encontraremos os nossos familiares que estiverem divorciados de Deus. Toda morte possui pelo menos uma causa, um motivo e um efeito. No caso da morte de Lázaro, de Betânia, descrita no capítulo 11 do Evangelho de João, a causa foi uma doença grave. O motivo foi para glorificar o nome de Deus. Naquela morte, o efeito, ou um dos efeitos, foi que muitos judeus creram em Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, verso 45. Vejam que eu estou falando já de outro Lázaro. O Lázaro, irmão de Marta e Maria. As pessoas, é comum quando acontece o óbito, as pessoas ficarem imaginando, se a morte é por acidente de carro, normalmente o que elas dizem?
Se ele não fizesse aquela ultrapassagem, estaria vivo. Se dirigisse de dia, nada aconteceria. Se tivesse o cinto de segurança, se não bebesse, nada aconteceria. Se a morte é por bala perdida, se não estivesse naquele lugar e naquela hora, nada teria acontecido. Se o policial fosse mais preparado, fulano não teria morrido. Na queda do avião, se o piloto fosse mais prudente ou se o avião fosse melhor supervisionado, na doença, se o médico fosse mais competente ou se o hospital fosse melhor equipado, a morte não ocorreria. Não é sempre assim? Sempre há uma explicação. A verdade, irmãos, é que todos nós vamos morrer um dia. E para morrer tem que haver uma causa, o motivo, o efeito ou o resultado. Senão ninguém morreria. Todo mundo ficaria vivo eternamente nesse sofrimento aqui. E a vida diz que a morte é uma bênção para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certa vez, um pregador perguntou: quem quer morrer, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, porque ninguém queria morrer. Se eu fizer essa pergunta, eu acho que também ninguém vai levantar a mão aqui. O pregador mudou de tática e perguntou à congregação: quem quer ir para o céu? Todos levantaram as mãos. E o pastor então completou: irmãos, quem pretende ir para o céu precisa morrer. E antes precisa morrer para o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 2, assim se expressa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Aos Filipenses, Paulo escreve: para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, não, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A Bíblia diz que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, a carne, o nosso corpo, não vai herdar, nós vamos herdar com corpos preparados, corpos glorificados, diferente do corpo terreno. Jesus diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mateus capítulo 10, capítulo 10, verso 39. O grande conselho de Jesus que deu à igreja de Esmirna foi: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte é ser fiel ainda que tenha que morrer, ainda que diante de uma arma, ser fiel. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós não devemos temer os que matam o corpo, mas devemos temer aquele que pode destruir o corpo e mandar a alma para o inferno. Epicuro, filósofo grego que viveu entre os anos 341 e 270 a.C., tinha uma visão distorcida sobre a morte. Ele conhecia somente a morte física, mas desconhecia, como muitos, a morte espiritual. E muito mais ainda desconhecia a morte eterna. Falando sobre o assunto, assim se expressou: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, nós não existimos mais aqui. Nunca nos encontraremos com a morte, porquanto enquanto somos, ela não é, e quando ela passa a ser, nós não somos mais. A ideia é brilhante, mas está totalmente equivocada. Já Immanuel Kant, com outra visão sobre a morte, declarou: se vale a pena viver, e se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. Um dos sermões mais lindos que ouvi tinha como título: o dia em que a morte morreu.
E uma das frases mais inspiradas desse sermão foi: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lucas capítulo 24, versos 5 a 6. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 5, versos 54 a 55. Se você está dormindo um sono letal, se ainda não assumiu um compromisso com a vida verdadeira, eis o conselho do apóstolo Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. Como disse Sócrates: pois bem, é hora de ir, eu para morrer e vós para viver. Quem de nós irá para o melhor? É obscuro a todos, menos a Deus. Apesar dele ser ímpio, ele falou uma coisa certa. Na visão de Apocalipse, João, na ilha de Patmos, viu a morte da morte, e assim o descreveu: viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu mar, os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Conta-se, irmãos, que um homem tinha 3 amigos. Quando este homem morreu, um deles disse: a única coisa que eu posso fazer por ti nesta hora é pagar todas as despesas dos funerais. O segundo disse: o máximo que posso fazer nesta hora é acompanhar-te até a sepultura. O terceiro prometeu atravessar com ele pelo vale da sombra da morte e vencer a própria morte. Sabem quem são esses 3 amigos? O primeiro é o dinheiro, que só pode nessa hora pagar as despesas dos funerais. Pessoa rica nesta hora pode sim usar o dinheiro para pagar os funerais. O segundo amigo é a família, que só pode acompanhar o morto até a sepultura. O terceiro amigo é Jesus, que prometeu atravessar com ele o vale da sombra da morte e levá-lo ao paraíso. Qual dos 3 você priorizaria em sua vida? Você tendo esses 3 amigos, qual seria a prioridade deles? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então você não pode priorizar o dinheiro, ou não deve priorizar o dinheiro. Jesus disse que não podemos servir a Deus e às riquezas. Temos que escolher um para servi-lo. Temos que ser do dinheiro senhor e não servo. Um jovem que tinha dinheiro, era servo dele, incomodado com seu futuro, procurou a Jesus e perguntou-lhe o que deveria fazer para entrar no céu. Jesus lhe respondeu: obedeça os mandamentos, desvencilhe-se do dinheiro, dando-o aos pobres, pois este é o seu maior obstáculo para entrar nos céus. É claro que eu estou interpretando o texto, a ideia que Jesus passou para aquele jovem. E depois de se desvencilhar-se do obstáculo que é o dinheiro, segue-me. Nesse caso específico, 2 amigos estão em xeque. São incompatíveis. Um exclui o outro. Ou Jesus ou o dinheiro. Aquele jovem teria que fazer a escolha, porque ele queria saber o que ele deveria fazer para entrar no céu. Então nós temos que escolher entre priorizar os bens materiais ou priorizar a Deus. Esse é um detalhe muito importante que a igreja precisa
apreciar com serenidade, com sabedoria. Servir a Deus, e a maioria, servir a Deus é a maioria, ou seja, a prioridade que ele exige de cada um servo para entrar nos céus. Nós vamos priorizar quem? A riqueza? Os bens materiais? Quanto ao amigo da família, é muito comum as pessoas priorizarem suas famílias, colocando Deus em um plano inferior. Tem gente que deixa de assistir o culto, ouvir a igreja, porque recebe familiares em casa. Hoje eu não vou à igreja porque eu estou recebendo pessoas em casa. Priorizou a família. Deixar de realizar a obra de Deus por causa de parentes, só se for um caso de doença, um caso específico, aí sim. Mas normalmente acontece que muitos crentes deixam de vir à casa de Deus para dar assistência aos familiares que o visitam no dia de domingo. Dia de domingo é dia do Senhor. E se for visitar é bênção, vamos todos para a igreja. Essa é a decisão certa. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia ensina mais ainda. Olha a profundidade. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus que está dizendo isso, não sou eu. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Naquela época, e até nos dias atuais, seguir a fé cristã podia e pode significar ser rejeitado pela família. O seguidor precisava e precisa ser fiel a Deus, mesmo os parentes sendo contra. Tem casos que até as pessoas são afastadas de casa, expulsas de casa, porque escolheram servir a Jesus Cristo. Quando Deus é o primeiro, o que acontece em nossa vida? Aprendemos a amá-lo de forma correta. No segundo século da nossa era, levaram um cristão perante o rei que queria que o homem abandonasse a Cristo e ao cristianismo. Aquele homem ficou numa situação difícil, porque o rei exigia que ele negasse a fé em Jesus. O soberano lhe disse: se não abandonares tua fé, vou te desterrar. O homem, sorrindo, contestou: Sua Majestade não pode desterrar-me de Cristo, que disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Então há um vínculo que só o Senhor pode tirar e Ele não quer, porque Ele me ama. O rei então disse: vou confiscar então teus bens, vou despojar-te de tudo que tu tens. O homem respondeu: os meus tesouros não estão aqui na terra, estão no céu, e o Senhor não poderá de forma alguma tocá-los. O rei, ainda mais indignado, lhe disse: a última coisa que resta é matar-te. O homem, porém, disse: faz 40 anos que estou morto, morri com Cristo, e a minha vida está escondida com Ele, pelo que o Senhor não poderá tocá-la. Meus irmãos, a pergunta que não quer calar é: em circunstâncias idênticas, responderíamos o mesmo aos nossos algozes? Sim ou não? A resposta fica no coração de cada um. Mas no coração do apóstolo Paulo ficaram as seguintes respostas: trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 21. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo considerou todos os bens terrenos que possuía como esterco, como coisas impuras, e escolheu ficar com Cristo, que tinha muito mais valor. O que para mim era ganho,
reputei-o perda por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 8. E ele, encerrando essa declaração, disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor, que virá nos buscar. Meus irmãos, esse depoimento de Paulo nos inspira a obedecer o conselho que ele nos deu: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se você obedecer esta palavra de Deus, certamente será bem-aventurado. Não será como Adão, trouxe maldição para a sua vida e para a vida dos seus descendentes. Mas se obedecermos a palavra de Cristo Jesus, que foi obedecida também pelo apóstolo Paulo, e muitos também que nos inspiram como seguidores dele e nos legam palavras como esta que o apóstolo Paulo proferiu, possamos assim, espelhando neles, fazer a melhor escolha e assim seguir uma vida sempre buscando colocar Deus como prioridade sobre todas as coisas. Que ele assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 4.